Eva pecou, comeu o fruto proibido. Essa história a gente ouve desde pequeno, não é mesmo? Mas o que exatamente aconteceu no Jardim do Éden? Ele realmente existiu? O que a Bíblia tem a falar sobre isso? E quais as consequências dessa atitude para toda a humanidade? Será que existe uma consequência que nós sentimos ainda hoje, tantos milênios depois dessa atitude de Eva e de Adão? Esse é o assunto que o Dr. Mauro Braga aborda hoje. Havia um canoeiro, um barqueiro. Ele passava a vida dele atravessando as pessoas para o outro lado do rio. Então as pessoas iam, davam uma moedinha para ele ali e ele fazia a travessia. Numa determinada tarde, estavam ali 2 professores aguardando para atravessar. Entraram na canoa e o homem simples, aquele canoeiro, começou a remar. E ali pelo meio do rio, um dos professores olhou para o canoeiro e disse assim: "O senhor estudou geografia?" E aquele canoeiro simples olhou para trás assim, sem entender bem, e falou: "Não." Falou: "Então você perdeu metade da sua vida, porque você trabalha aqui transportando as pessoas através do rio e você não estudou a geografia da região? Isso até é uma irresponsabilidade. Você perdeu metade da sua vida por não ter estudado geografia." E o canoeiro simples, não entendendo bem aquela conversa ali, continuou remando, e o outro professor disse assim: "E você estuda aí o clima, a temperatura? Você estuda essas coisas?" Ele, não entendendo nada, disse: "Eu não." Falou: "Olha, você perdeu metade da sua vida, porque você tem que conhecer o clima, você trabalha com isso. Você precisa saber como é que vai ficar o dia, quais são as condições do tempo. Você perdeu metade da sua vida." E o canoeiro, sem entender aquela conversa, virava para trás para dar atenção para eles e se distraiu. E a canoa bateu no bico de uma pedra e virou. E caíram os 3 no meio do rio, na correnteza. O canoeiro, acostumado, começou a nadar para sair da correnteza, e os 2 professores começaram a se afogar e começaram a gritar por socorro. E aí o canoeiro, nadando, olhou para trás, vendo os homens se afundarem, e disse assim: "Vocês sabem nadar?" Eles responderam que não. Aí o canoeiro falou assim: "Então vocês perderam a vida toda." Qual é a aplicação que a gente tira disso? Nada contra o conhecimento, nós temos que ter conhecimento, temos que aprender as coisas na vida. É muito importante isso, o desenvolvimento intelectual. Lógico que sim, jamais eu pregaria contra isso. O problema não está naquilo que aqueles homens sabiam. O problema está naquilo que eles não sabiam. Que lição eu tiro para mim deste simples canoeiro? Aquele homem não tinha informação nenhuma, não tinha nenhuma cultura, mas ele sabia o suficiente para se salvar. E às vezes nós acumulamos um monte de informações importantes e nada contra isso. O problema está naquilo que nós não sabemos, não conhecemos e deveríamos conhecer para nos salvar. O assunto dessa noite tem a ver com isso, de fundamental importância. As pessoas que desconhecem isto aqui que nós vamos ver, elas correm risco de perderem a vida eterna, porque é informação fundamental, e vocês vão ver junto comigo. Olha, é muito importante você, em qualquer guerra, em qualquer batalha, você conhecer a estratégia do seu inimigo. Qualquer militar sabe disso. Tanto que, às vezes, eles infiltram espiões no meio do exército inimigo para conhecer a estratégia. Porque quando você conhece a estratégia do seu inimigo, você leva vantagem em relação a ele. Você sabe o que vai fazer para se defender. Esta noite, Deus vai nos revelar a estratégia do nosso inimigo. Como ele age na minha vida e na sua, desde o princípio. É importante saber como o nosso inimigo age. Qual é a estratégia que ele utiliza? Se você souber isso, você leva vantagem. Vamos ver, pela palavra de Deus, esta noite, qual é a estratégia do inimigo. A semana passada, nós concluímos aqui, deixando claro para vocês que há um conflito eterno, que começou lá no céu, que a gente chama de conflito dos séculos. Estudamos aqui o conflito entre o bem e o mal. Os 2 poderes que influenciam o mundo e nos influenciam. Nós somos influenciados pelo bem ou pelo mal. Não há uma terceira força. Só recebo influência desses 2 poderes. É um conflito que vai ser decidido, você sabe pelo quê?
o que vai decidir este conflito entre o bem e o mal? O nosso livre arbítrio. A nossa escolha, a decisão é para a minha vida, é para a sua vida. É você quem decide quem ganha na sua vida essa batalha. Sou eu quem decido quem ganha a batalha na minha vida. É o bem ou o mal? Depende da minha escolha. Esse conflito é dentro de mim, é dentro de você. Há uma disputa, dois poderes estão te disputando. Deus e o diabo. Os dois estão te disputando. Os dois te querem. E você escolhe. Então vamos ver qual a estratégia pela qual o inimigo age, como ele age na sua vida. Abre lá, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Nós terminamos o estudo aqui da quarta passada, mostrando, primeiro, o mistério, que foi o fato do mal ter tido origem no céu. Foi lá que ele se originou, e ele se originou da escolha consciente de um anjo. Uma escolha consciente. Começou lá no céu. E esse conflito se estendeu aqui para a terra. Lembram-se? Ele foi expulso do céu aqui para a terra. E aí a coisa veio para cá. Ele trouxe o problema junto com ele para cá. E agora nós vamos ver a segunda parte desse estudo, é o conflito aqui. A primeira parte nós vimos, o conflito lá no céu. Agora vamos ver aqui na terra como é que isso aconteceu. E como é que nós entramos de gaiatos no navio. Já conheceu essa expressão? Vamos ver como é que nós entramos nisso aqui. Como é que isso aconteceu? Vamos ver o que aconteceu? Gênesis capítulo 2. Eu vou ler primeiramente o verso 16. E diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, o que diz a sua Bíblia? Certamente morrerás. Deus expulsou o anjo do céu, e lá no céu ele chamava-se Lúcifer, que quer dizer portador de luz. Quando ele entrou em franca rebelião contra Deus, o nome dele mudou, e ele passa a chamar-se Satanás, que quer dizer o adversário. Quando Deus o expulsou do céu, uma pessoa me perguntou aqui a saída na quarta passada, mas espera aí, Mauro, ele é expulso do céu, então ele vem para aqui, faz o que ele quer, manda aqui, ele é um anjo poderoso, você ensinou que ele é mais poderoso do que nós, então ele chega aqui, ele me domina, faz tudo e Deus não faz nada. É assim que funciona? Não é assim que funciona, porque faltava a segunda parte. Por isso eu disse, não perca, para você entender como foi isso. Ele foi expulso do céu, ok, esta é a primeira parte. Mas o fato dele ter sido lançado na terra não significava que Deus deu a ele poder sobre este planeta. Não, ele foi expulso para cá. Mas Deus estabeleceu 3 limitações para ele aqui. Prestem atenção, porque isso é de fundamental importância. 3 limitações para este anjo. Primeira, uma limitação de tempo. O que significa isso? Ele foi expulso para cá, para desenvolver as suas ideias, mas não durante todo o tempo que ele quer, não por toda a eternidade, não para sempre, por um tempo, por alguns séculos, por alguns milênios, porque Deus está fora do tempo. Essa medida para Deus não existe de tempo, ele é eterno. Isso é uma contagem humana. O tempo é uma contagem humana. É como se fosse uma redoma de vidro que nós, seres humanos, estamos dentro dela, limitados pelo tempo. Deus está fora. Deus não tem limitação de tempo. Então a gente diz assim, mas poxa, milênios para essa experiência, mas para Deus isso não quer dizer nada, isso é um piscar de olhos. Para nós esse tempo conta. Deus estabeleceu uma limitação de tempo, não por todo o tempo, por algum tempo, que segundo as profecias bíblicas, esse tempo está no fim. Limitação de tempo. A segunda limitação que Deus estabeleceu, de espaço, não em qualquer lugar do universo, somente na terra. Ele foi expulso para a terra. Ele não pode agir, não tinha autonomia para agir em qualquer outro lugar do universo a não ser na terra. Segunda limitação, de espaço, a terra.
terceira limitação que Deus estabeleceu, e esta é fundamental: limitação de território. Não em qualquer lugar da terra, apenas na árvore. Apenas nesta árvore que Deus disse ao casal. Deus contou toda a história para Adão e Eva. Olha, um anjo se rebelou lá no céu, ele atacou o meu caráter, ele me acusou de um monte de coisas, e ele vai ter que provar isso que ele está dizendo. Só que é o seguinte, ele está limitado àquela árvore, esta árvore que nós lemos aqui. Olha, vocês podem comer de todos os frutos aqui do jardim do Éden, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, na qual ele está. Não se aproximem da árvore, nem toquem no fruto, porque se vocês me desobedecerem, ele terá poder sobre vocês. Deus aconselhou, advertiu, chamou a atenção do casal. Não era uma coisa que eles não sabiam. Não, eles tinham plena consciência de que o diabo estava na árvore. E o conselho é: não cheguem perto, nem se aproximem. Por que vocês precisam ir exatamente na proibida? E a Bíblia diz que esta árvore estava no centro do jardim. Era a maior. Alguém poderia dizer: peraí, Mauro, mas a proibição estaria logo na maior árvore, na mais bonita, na que está no centro do jardim? Deus está certo ou errado? Imagine se ele colocasse a proibição numa arvorezinha escondida, lá no fundo do jardim. E nós, seres humanos, diríamos assim: eu comi do fruto distraído, eu não sabia, eu confundi as árvores. Deus disse: não dá para confundir, não. É aquela mesmo, a do centro, a maior, a mais bonita, exatamente para você não se confundir. É para chamar a sua atenção. Eu te amo tanto que eu não quero que você se confunda. É a maior mesmo. Percebem como Deus age? Deus estabeleceu um teste de fidelidade. Vamos recapitular? O que aconteceu no céu? O caráter de Deus foi acusado. Deus, depois de criar os anjos, tinha planos de criar o homem. E Deus não vai interromper os seus planos por causa de um anjo rebelde. Deus prosseguiu com o seu plano. Criou o homem e a mulher. Os advertiu de tudo o que aconteceu no céu e disse assim: só que eu não posso eternizar uma raça de seres desobedientes. Para que vocês tenham vida eterna, é necessário que nós façamos aqui um teste de fidelidade. Eu vou colocar uma tarefa simples, muito simples, para testar a fidelidade de vocês, para ver se vocês são dignos de confiança para terem vida eterna. E é simples, olha, vocês têm de tudo aqui. Só não toquem naquela árvore, no fruto daquela árvore, exatamente aquela em que ele está. É uma prova de fidelidade a mim. Vamos ver o que aconteceu? O teste era simples demais. Vamos ver o que aconteceu? Gênesis capítulo 3, agora vou ler o verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Para aqui um pouquinho. Aqui entra em cena a serpente. Nós conhecemos a identidade dela, porque na aula passada eu li lá em Apocalipse capítulo 12, dos versos 7 ao 9, eu li a serpente que se chama Diabo e Satanás. Portanto, aqui não é interpretação. A Bíblia diz para mim e para você quem é essa serpente aqui que aparece. Diabo, Satanás. Nós vimos que Deus estabeleceu uma prova de fidelidade e deu a consequência da desobediência. Se vocês me desobedecerem, qual era a penalidade? A morte. Por quê? Porque o pecado gera morte. Da mesma maneira que se você tiver no seu corpo o vírus da AIDS, você vai morrer. Não porque Deus seja mau, porque é consequência do vírus. E a consequência do pecado é a morte. E Deus advertiu: olha, a consequência é muito grave, é a morte. Não desobedeçam. Aí aparece uma serpente. Eva resolveu passear no jardim. Ela está vendo a árvore ali. Saiu de manhã, se afastou do marido, começou a andar, e ela olhava para as outras árvores e o olho dela estava naquela. Por que será que eu não posso ir lá, hein? O que será que deve ter naquela árvore? Aí ela passeava e estava cada vez mais perto da árvore. E ela olhava de rabo de olho para a árvore. O que será que Deus colocou ali que eu não posso ver, hein? Foi assim mesmo. E foi chegando perto, e foi chegando perto. E quando ela viu, ela estava de frente para a árvore. Aí, aquela coisa: mas o diabo, como é que será que é o diabo, hein?
Ela está esperando o diabo e, de repente, ela não vê o diabo. Ela vê uma serpente colorida. E a serpente começa a conversar com ela. Vocês acham que ela suspeitou que era o diabo? É lógico que não. Ela estava esperando o diabo. E ela vê uma serpente falando. E o que a serpente disse para ela, hein? Vamos ler o resto do verso 1. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Vocês prestaram atenção? Prestaram bem atenção? Eu disse que nós estamos estudando a estratégia do diabo. Vamos examinar isso aqui. Primeiro contato do diabo com o ser humano está revelado aqui, ó. Primeiro contato do diabo com o ser humano está aqui. A serpente, o diabo estava incorporado nela. Chamou a Eva para conversar. Eva deu conversa, se aproximou e começou a conversar com a serpente. A serpente disse assim: é assim que Deus disse? Vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? Foi isso que Deus havia dito? Foi isso que Deus havia dito? Deus disse exatamente o contrário. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, exceto daquela. Quando o diabo se aproximou da Eva, ele distorceu o que Deus disse. Ele disse parecido, ele disse próximo, mas era completamente diferente. Disse assim: foi isso que Deus falou para vocês? Proibiu de comer de todas as árvores do jardim? Primeira coisa que você e eu temos que aprender aqui. No primeiro contato do diabo com o ser humano, ele falou de quem? Falou de quem? De Deus. O diabo conhece as Escrituras? Tanto que citou. Sabia o que Deus tinha dito para ela? Citou. Guarda o que eu vou dizer. Guarda. A frase pode ser forte, mas você precisa entender o que eu vou dizer. O diabo é religioso. Parece um paradoxo. O diabo é religioso. Ele fala de Deus. E eu preciso saber disso aqui, porque a maioria das pessoas aí fora, a maioria pensa que todo aquele que fala de Deus é de Deus. O diabo morre de rir. Olha a estratégia dele. Uma das estratégias dele para nos enganar é falar de Deus. Só que ele distorce o que Deus diz. Se eu não conheço exatamente o que Deus diz, eu entro nos enganos dele, porque ele distorce. Ele tira do contexto. Filho de um pastor, ele fez 18 anos. E ele queria um carro. Começou a pedir o carro para o pai. E o pai olhou e disse para o jovem assim: olha aqui, ó, antes de nós conversarmos de carro, tem 3 coisas que nós temos que resolver na sua vida. 3. Primeira, as suas notas na faculdade estão péssimas. Você não estuda. Você tira péssimas notas. Segunda coisa, você não frequenta os cultos regularmente. Você não estuda a Bíblia todos os dias. Você não tem relacionamento com Deus. E a terceira coisa, esse cabelo comprido horroroso que você usa. O jovem abaixou a cabeça, saiu. 3 meses depois, o pai estava lendo a Bíblia e ele apareceu. Pai, vamos conversar? O pastor disse: pois não, meu filho. Viu as minhas notas no último trimestre da faculdade? Você viu como é que eu estou? Vi, meu filho, você melhorou muito, eu quero o seu bem. Eu quero o seu bem, você está de parabéns, você de fato melhorou. Viu que eu leio a Bíblia todos os dias? Não tenho faltado mais os cultos na igreja? Vi, meu filho, eu e tua mãe queremos o teu bem, nós queremos a tua salvação, filho. Você está de parabéns. E aí, pai? E o carrão? E o pai disse: não, filho. E o cabelo comprido horroroso que você não cortou? O garoto já estava prevenido e disse assim: agora eu vou pegar o senhor, pai. Este livro aqui, que o senhor me fez ler todos os dias, a Bíblia, eu tenho lido. Sabe o que é que eu descobri neste livro aqui, pai? Os homens mais fiéis a Deus, de todos os tempos, eram cabeludos, pai. Inclusive, e principalmente, Jesus. E o pai respondeu: é verdade. E todos andavam a pé. Se você tirar do contexto, você faz o que você quiser se você tirar do contexto. O contexto era outro. Tem gente estudando Bíblia assim, porque o diabo, ele é mestre nisso. Ele tira as coisas do contexto.
E tem gente estudando Bíblia dessa maneira, ensinando coisas totalmente fora do contexto. É preciso estudar com seriedade, conhecer o contexto para não ser enganado. Porque aqui eu tenho uma prova bíblica de que o primeiro contato do diabo com o ser humano, ele falou de Deus, mas distorceu a palavra de Deus. E se Eva não conhecesse a palavra de Deus, como seria? Mas ela conhecia? Vamos ver se ela conhecia? Vamos ver aqui a resposta dela no verso 2. Vamos ver a resposta dela. Ela disse assim: respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele, o que diz a tua Bíblia? Tocareis, para que não morrais. Eva corrigiu o diabo, falou, não foi isso que Deus falou, não. Não foi isso não, ele falou que nós podemos comer de todas as árvores, só não daquela, dessa aqui onde você está. E nem podemos tocar no fruto. Mas é interessante que ela continua conversando com a serpente e ainda não desconfia que é o diabo. Qual é a lição? Qual é a outra lição que eu aprendo, além das que nós já vimos? Mais uma lição. O diabo nunca se apresenta como ele é. As pessoas ingênuas ficam imaginando um diabo de chifre, capa preta ou vermelha, ou seja lá o quê, de chifre. Ficam esperando assim. Acho que o diabo é assim. Só que a Bíblia falou, nós vimos na aula passada, a Bíblia diz que ele era perfeito em sabedoria e em beleza. O diabo é bonito, gente. Ele é agradável, ele é simpático. Não tem nada de feio nele, não. Por isso que ele engana, por isso que ele seduz. Ele não se apresenta como ele é. Isso aqui é apenas uma historinha, tá? Que eu vi outro dia aí, engraçada, da qual nós vamos tirar uma aplicação espiritual. Mas não estou ensinando doutrina no que eu vou contar para vocês aqui. É só uma história. Diz que um senador estava andando na rua e ele foi atropelado por um ônibus, morreu. Chegou lá no paraíso, foi recebido por São Pedro. Chegou no paraíso, São Pedro, ele queria entrar e São Pedro disse assim, olha, faz tempo que nós não vemos um político aqui no céu. Mas você sabe, tem uma regra aqui. O senhor tem aqui que passar um dia no inferno e outro no céu, e só depois que o senhor vai escolher onde o senhor quer passar a eternidade. Aí o senador disse assim, não preciso nem escolher não, eu prefiro passar aqui no paraíso mesmo. Aí o São Pedro disse assim, não, mas nós temos regras, têm que ser respeitadas. Então o senhor, por favor, o senhor pode pegar o elevador, descer, o senhor vai passar um dia lá no inferno e amanhã o senhor passa aqui no céu. Apertou o botão, ele entrou no elevador e começou a descer, chegou lá no inferno, abriu a porta, um belo campo de golfe. E ele foi caminhando, viu os homens de ternos, bem vestidos, e começou a reconhecer os amigos dele, políticos, senadores, todos aqui da terra. Começou a conversar, a lembrar dos tempos que eles tomavam o dinheiro do povo para enriquecer, e começaram a comer caviar, tomar champanhe no céu. Aí o diabo estava por lá também, simpático, contando histórias, alegre, e eles passaram um dia ali contando, rememorando todo o passado, as coisas que fizeram. Ele achou demais, e aí terminou, tinha que subir. Tomou o elevador, subiu, chegou no paraíso. São Pedro recebeu, ele foi lá e viu os anjos, as pessoas calmas, conversando, uma paz, e passou o dia lá. Chegou no final do dia, ele achou monótono. São Pedro se aproximou e disse assim, bom, o senhor já pode então escolher onde o senhor quer passar a eternidade. Ele disse, olha, eu tive uma surpresa, sabe? Aqui o paraíso é muito legal, eu até que gostei, mas lá eu tenho os meus amigos, eu tenho companhia, aqui eu não vou ter ninguém para conversar, então eu prefiro ficar lá no inferno. São Pedro disse, tá bom, então você pode tomar o elevador e desce. Tomou o elevador, desceu. Quando abriu a porta, ele viu um terreno baldio, todo sujo, sacos de lixo, os amigos dele, todos sujos, maltrapilhos, sofrendo, com doenças, sem comer. E aí o diabo já o abordou logo na saída da porta do elevador, pôs a mão no ombro dele, começou a conversar, e ele começou a gaguejar. E o diabo disse, seja bem-vindo. Aí ele disse assim, não, peraí, calma, eu não estou entendendo, eu estive aqui ontem, um campo de golfe bonito, os meus amigos de terno, comi caviar, cantamos, brincamos, e agora isso aqui? Aí o diabo disse assim, ontem nós estávamos em campanha, hoje já conseguimos o seu voto. Brincadeira? O diabo é assim. Para conseguir o seu voto e o meu voto, ele apresenta mentiras, enganos, inverdades. Depois que ele consegue o nosso voto,
Ele mostra a realidade para nós. Meus irmãos, o problema é que Eva e Adão votaram nele. Vocês querem ver? Se eu estou inventando? Vamos ver se eu inventei aqui? Vamos seguir. Nós estamos no verso 3, agora nós vamos ver o verso 4. Até agora a conversa está muito elegante, muito gostosa, eles estão num bate-papo. Eu fico imaginando, sabe, gente, isso deve ser um quadro lindo. Eu fico imaginando ali a tonta da Eva, batendo papo com a serpente. E o tonto do Adão vai entrar já já. Os dois ali, desobedientes. E estão naquele papo. Mas agora, o diabo estava em campanha com ela. Agora ele vai pegar o voto dela. Vamos ver? Verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Vocês notaram alguma coisa aqui? Notaram alguma coisa? O que Deus tinha dito? Se chegarem perto da árvore, se tocarem no fruto, se comerem do fruto, certamente morrerás. Ela se aproximou, começou a conversar com a serpente, e o diabo disse assim: besteira, boba, besteira, isso é tudo besteira, certamente você não vai morrer. Isso é tudo besteira. Colocou em dúvida a palavra de Deus. Ali se estabeleceu o conflito. Por quê? Alguém está mentindo. Sim ou não? Alguém está mentindo nessa parada. Ou é Deus ou é o diabo. Porque Deus disse que morre e o diabo disse que não morre. Acontece que o nosso mundo hoje continua acreditando que não morre, não. Porque a serpente disse isso, e nós vamos ver o que aconteceu. Houve a desobediência e a morte entrou na nossa experiência humana. Vamos acompanhar, não quero antecipar, não. Vamos seguir. Olha só, verso 5. Olha o argumento dele. Gente, prestem atenção na estratégia. Nós estamos estudando aqui a estratégia do diabo. Vamos analisar juntos a estratégia, o raciocínio dele. Porque ele não mudou. É o mesmo raciocínio hoje. É a mesma estratégia que ele continua usando. Vamos ver o argumento que ele usou para convencer Eva. O argumento é o seguinte, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Prestem bem atenção nesse argumento. Ele está dizendo assim, olha, sabe por que Deus não queria que você viesse aqui conversar comigo? Sabe por que Ele não queria que vocês tocassem nesse fruto e nem comessem? Porque o dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. Ele está dizendo que quem nos engana? Deus. Olha, você para conhecer a verdade, para saber a verdade, para com esse negócio de ficar ouvindo Deus. Se você comer esse fruto aqui, os seus olhos vão se abrir e você vai descobrir quem é esse Deus aí que você quer seguir. Você vai ser mais inteligente, mais culto, mais sábio. Você não precisa de Deus. Deus é atraso de vida. Os princípios de Deus são antigos, não valem para nós. É isso que o diabo está dizendo. Os seus olhos vão se abrir. E aqui ele deu a grande frase que vem até os nossos dias. Ele disse, vocês serão como Deus. Gente, este é o ponto. Lembram-se qual foi a tese dele no céu? Elevarei o meu trono lá no alto, nas extremidades do norte. Me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não mudou, a tese é a mesma. Eu serei como Deus, e você também pode ser como Deus. Basta que você mande na sua vida e que você não dê atenção a esse Deus. Seja você mesmo o seu Deus. A proposta é a mesma. Moderníssima, porque é isso que nós estamos aprendendo hoje. Nas faculdades, nos livros, nas novelas. Seja você mesmo. Há um poder dentro de você mesmo. Você é o seu próprio Deus. Desenvolva o seu potencial. Seja como Deus. Olha a artimanha, olha o argumento. Mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês, prestem bem atenção. Porque isso aqui é importante. Eu vou dizer bem calmo. O diabo costuma provar os seus argumentos diante dos olhos dos incrédulos. Eu vou repetir.
aos olhos dos incrédulos, o diabo costuma provar os seus argumentos. E eu vou mostrar isso aqui na Bíblia. Vamos ver como é que ele vai provar para Eva que ele tem razão? Vamos ver como ele vai provar esse argumento? Olha só o verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, preste bem atenção, o que diz agora? Tomou do seu fruto, para quê? Tomou do seu fruto, pegou na mão. O diabo estendeu o fruto para ela e entregou na mão dela. O que Deus disse? Não chegue perto da árvore, não toque no fruto para que não morrais. Não coma do fruto também. O diabo pegou o fruto, ele está argumentando com ela. O fruto está na mão. E ele está nos argumentos. E ela está entretida com ele, está achando muito interessante e muito inteligente a tese dele. E daqui a pouco ele passou para ela, toma! E ela pegou. Antes de botar na boca para comer, ela pegou. E aí o diabo disse, está vendo? Você tocou e não morreu. O argumento era forte demais. Porque ela olhou e disse, realmente, eu estou vivo, eu não morri. Está vendo? Você está vendo como eu tinha razão? Mas Deus disse que ela morreria ao tocar? Vamos ler exatamente o que Deus disse. Volta lá no verso 17. Última frase do verso 17. Certamente, o que diz a sua Bíblia? Morrerás. Em que tempo está esse verbo? Em que tempo, gente? Futuro. Deus não disse que a morte seria instantânea. Deus não disse que a morte seria imediatamente ao tocar. Ele disse, se tocar, certamente morrerás, num tempo futuro. A morte é certa. Mas o diabo enganou de novo. Olha o argumento. Você tocou e não morreu. E ela achou que o argumento era indiscutível. Aos olhos dos incrédulos, o diabo costuma provar os seus argumentos. Hoje, pela mesma tese, porque ela tocou e não morreu. E ela falou, peraí, então Deus realmente deve ter se enganado. Mas acontece que os anos foram passando, e aí Eva, mãe, viu um irmão, um filho dela, matar o irmão. Caim matou Abel. Ela viu, e ele morreu mesmo. Eu imagino que Eva falou, peraí. Então morre mesmo, então o diabo mentiu para mim. Mas aí ele tinha uma tese no bolso do colete, gente. Ele é o diabo. Ele disse assim, não, peraí, o corpo morre, mas a alma não. Dava para Eva saber se a alma morre ou não? Ela tinha condições de saber? Ele trabalhou com o desconhecido, com algo que ela não conhece, que é mistério para ela. E ele disse, a alma não morre. O mundo quase que inteiro hoje acredita nisto. Há um autor para esta tese, não é Deus. Quem disse que a alma não morre não foi Deus, foi o diabo. E eu disse que ele prova a sua tese aos olhos dos incrédulos. E o incrédulo que acredita nele vai a um lugar aí e quer falar com alguém que já morreu. Um pai, um irmão, uma mãe, por saudade. Vai lá, porque quer conversar. E o diabo tem que provar a sua tese. Então, ele imita a voz do pai ou da mãe. Você acha que ele tem poder para fazer isso? Hoje um humorista na televisão faz isso. Tem humoristas que imitam a voz de uma pessoa perfeitamente, cantam igualzinho. Imagina o diabo que não faz. O diabo conhece, a pessoa diz assim, na sua ingenuidade, não, mas aquilo que a minha mãe me falou na visão, só ela sabia. Era um detalhe da minha vida que só ela sabia. Ela e mais quem? O diabo tem 6.000 anos, gente. Ele ouve tudo que nós estamos falando aqui nessa sala. Aos olhos dos incrédulos, ele prova os seus argumentos. E ele faz a pessoa acreditar que aquela voz é do seu parente. Da mesma maneira que Eva entrou na conversa dele. Ele continua provando os seus argumentos. Vou ler o verso 22 de Gênesis 3. Olha o que Deus continua afirmando, para quem quiser ouvir. Verso 22. Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós. Agora, depois que conheceu o pecado. Conhecendo o bem e o mal, que o homem não conhecia, o mal. Assim, olha o que Deus disse,
para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, para que o homem não viva eternamente, disse Deus. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. O homem pode viver eternamente, mesmo que seja por sua alma? Quem está mentindo para nós? A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. O diabo inventou a tese de que a alma continua vivendo depois que você morre. E ele cria teses incríveis, né? Além de continuar vivendo, ele precisa acabar com a imagem que nós temos de Deus. Então ele vai mais longe. Não, além da sua alma continuar vivendo, se você fez besteira nessa vida, se você foi mal, sabe o que Deus faz? Você vai voltar aqui num outro corpo, porque a sua alma não morre, você vai voltar num outro corpo, mas como você foi mal, Deus vai te devolver aqui para o mundo aleijado ou cego. E bilhões de pessoas acreditam nisto. Bilhões acreditam nisto. Olha só, uma coisa importante. Vocês perceberam qual foi a motivação de Eva? Primeiro deixa eu ler aqui o verso 7. Não, eu quero ler o final, eu parei no final do verso 6, né? Vou ler de novo o verso 6 inteiro. Diz assim: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Olha o que eu não li aqui, ó. E deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Prestem atenção. Os dois cometeram o mesmo pecado, e não tem esse negócio de diferença de responsabilidade, não. Os dois foram responsáveis. O que tem de diferente aqui foi a motivação. A motivação de Eva foi diferente da motivação de Adão. Ela desobedeceu a Deus porque desconfiou de Deus. Será que Deus mentiu mesmo para mim? Será? Desconfiou. Começou desconfiando quando foi até a árvore proibida. Teve a curiosidade de ir lá. Desobedeceu e desconfiou de Deus. O que será que Deus está escondendo de mim? Adão foi por um motivo diferente, a motivação dele. Sabe por que ele comeu? Ela pegou, comeu. Adão entendeu o que tinha acontecido? Ele percebeu que ela desobedeceu a Deus? Sim ou não? Lógico que percebeu. Deus havia cansado de conversar com eles. Ele olhou e viu que ela cometeu um ato muito grave. Mas ele amava tanto Eva, mas tanto, tanto, que ele pensou, bom, se ela comeu e se ela morrer, eu amo tanto que eu vou comer também, porque eu quero morrer junto com ela. Eu estou vendo algumas mulheres olhando assim e pensando, mas que amor lindo. Ah, que coisa linda, o amor. Gente, qual é o primeiro mandamento? Devemos amar a Deus. Não há ninguém, nem nada acima de Deus. Qual foi o pecado de Adão? Colocou o amor que ele sentia pela mulher dele acima do amor a Deus. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Serve para mim em relação à minha esposa, aos meus filhos, ao dinheiro, ao poder, qualquer coisa na minha vida que eu coloque acima de Deus, vai gerar a mesma desgraça na minha vida. Isso aqui não é testemunho bonito de amor, não, gente. Isso aqui é uma desgraça. Quando você coloca alguém ou algo acima de Deus. Vamos ver a consequência? Vocês acharam que o lindo até agora, né? Um romance maravilhoso. Vamos ver a consequência? Vamos ver? Agora eu quero ler para vocês, verso 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive, o que diz a sua Bíblia? Medo. Para aqui. Primeiro, vamos tirar algumas aplicações que eu não posso deixar de mencionar. Primeira, os dois cometeram um erro grave. E a Bíblia diz que a primeira coisa que eles fizeram, se esconderam no jardim do Éden quando Deus apareceu. Se esconderam atrás das árvores. E será que hoje tem gente se escondendo atrás de árvores? Vocês querem ver algumas árvores modernas? Cultura,
Tem gente se escondendo de Deus atrás da cultura, racionalizando a mensagem. Tem gente se escondendo de Deus atrás do dinheiro. Tem gente se escondendo atrás da fama. São as árvores que o ser humano continua se escondendo de Deus. Mas Deus aparece, gente, prestem bem atenção nisso. Ele aparece lá no Jardim do Éden, e ao invés de você ver um Deus que se aproxima e diz assim: Adão e Eva, cadê vocês dois? Vem aqui que eu quero conversar com vocês. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: Adão e Eva, cadê vocês? Onde vocês estão? E os dois escondidos atrás da árvore. Deus sabia onde eles estavam? Sim ou não? Por que perguntou? Meu filho, Paulinho, quando ele era pequenininho, ele era gordinho. Devia ter 1 ano ou 2, eu não me lembro, a Margarete lembra melhor do que eu. E ele tinha um costume. Quando eu colocava a chave na porta de casa para entrar e ele ouvia o barulho, ele tinha mania de correr para se esconder de mim. E tinha um sofá na sala que ficava muito próximo da parede, e para se esconder de mim, ele ia por trás do sofá para entrar atrás para eu não ver. Como ele era gordinho, a cabeça passava e o corpo não passava e ele ficava entalado. A cabeça atrás do sofá e o bumbum e as pernas para fora. Só que ele achava que estava escondido. Eu entrava, via as perninhas dele para fora do sofá assim, e eu falava assim: cadê o nenê do papai? E ele ficava quieto. Cadê o nenê do papai? Olha a lição que eu tomo. Deus estava vendo ali Adão e Eva, mas ele é tão apaixonado pelos filhos, que ao invés de brigar, ele está assim: cadê o nenê do papai? Olha o amor, olha o carinho de Deus, com um casal que acabou de desobedecê-lo. Está lá um Deus carinhoso. Primeira lição: cadê o nenê do papai? Será que quando você comete um erro na sua vida, você fica com medo e se esconde atrás das árvores? Ou será que você conhece esse Deus aqui que está dizendo assim para você: cadê o nenê do papai? Vem ficar comigo. Como é que você vê Deus? Segunda lição. Sabe o que a Bíblia nos mostra? Deus tomando a iniciativa de nos procurar. Não sou eu no desespero que procuro a Deus. É Ele que vive me procurando. É Ele que vive atrás de mim, alucinado, apaixonado por mim. Foi Ele que veio a esse mundo aqui, pisou aqui, porque Ele é alucinado por mim. Ele é tão apaixonado que Ele não se conteve no céu. E chegou uma hora que Ele morreu de saudade e Ele falou: eu vou lá. Eu não aguento mais aqui. Ele é alucinado por nós. Ele é apaixonado por nós. Mas o casal disse: eu tive medo. Por quê? Por que o casal teve medo? Pensa um pouquinho só, junto comigo. Quem colocou medo no casal? Eu só encontro uma resposta. Depois que Eva comeu e deu para Adão, eu estou ouvindo esse diálogo aqui, lá no Jardim do Éden. Ah, agora vocês vão ver o Deus de vocês. Agora vocês vão ver. Agora vocês vão conhecer. Eu não falei lá no céu? Agora vocês vão ver. Vocês vão ser castigados. Você vai voltar aqui numa outra vida aleijado, cego. Você vai ver. Deus tem uma lei severa, você não pode desrespeitar. E quando Deus apareceu, como vinha todos os dias, como eles estavam acostumados a sentar no colo de Deus. Mas naquela tarde, quando Deus apareceu, eles estavam apavorados. Será que Ele continua apavorando as pessoas no mundo? Será que Ele continua apavorando as pessoas? Continua colocando medo em você e fazendo você acreditar que tudo que te acontece de ruim na vida é porque você faz coisa errada. E Deus te castiga. Eles tiveram medo de um Deus que diz assim: cadê o nenê do papai? Dá para ter medo desse Deus? Dá para ter medo de um Deus que vem aqui e coloca lá as suas mãos para cravar os pregos por você? Dá para ter medo dele? Mas o diabo consegue colocar medo. O diabo faz isso com muito talento. E o pior é que as pessoas, por desconhecerem a palavra de Deus, não conhecem o Deus da palavra. E têm medo dele. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia lá um escriba chamado Nicolau. E o Nicolau era uma pessoa interessante porque ele era um homem correto,
justo, temente a Deus, vivia em oração, mas ele tinha uma coisa na vida dele. Ele se achava um nada, um zero à esquerda. Achava que ele não tinha importância nenhuma. Sabe qual era a oração deste homem? Ele queria que Deus fizesse algo na vida dele, que ele se tornasse uma pessoa muito famosa. Ele queria ficar famoso. Ele queria praticar alguma coisa tão importante que ele ficasse famoso para toda a eternidade. E ele pedia isso para Deus. Orava todos os dias, pedia: Senhor, faz um milagre na minha vida. Faça com que eu produza algum fato, alguma coisa, que eu fique famoso, eu entre para a história. Ele continuava orando até que uma noite a esposa Sara estava dormindo e ele ficou na janela orando. E de repente Sara ouviu ele conversando lá com uma pessoa, acordou e foi até: o que é? Quem estava falando com você aí na janela? Ele falou: não, apareceu aí um casal, um carpinteiro lá da Galileia. Ele estava com a esposa dele grávida e eles estavam pedindo um favor para mim, se dava para deixar eles dormirem no estábulo, vê se pode, a gente nem conhece. Eu dei um dinheiro para eles lá e pedi para eles irem embora, por favor. Então não era nada de importante. Ela foi dormir e ele continuou na oração, dizendo: Senhor, meu Deus, obrigado porque o Senhor me livrou do inconveniente desta grávida desconhecida ter um filho aqui na minha casa. Mas, Senhor, por favor, não se esqueça do meu pedido, faça um milagre, eu quero me tornar um homem muito famoso. Não se deve deixar passar a oportunidade. Ela pode não voltar. Esta noite você teve uma oportunidade. Às vezes você está clamando a Deus: Senhor, aparece para mim, se mostra para mim, revela a tua verdade, diz o que o Senhor quer na minha vida. E você continua orando e às vezes Deus desfilando a verdade diante dos teus olhos e você deixando a oportunidade passar. Que Deus te abençoe. Que você compreenda que a cada noite que nós estamos aqui, Deus está falando conosco. A cada noite uma nova oportunidade. Que você não deixe passar. Que Deus te abençoe, ilumine a sua mente, para que você possa compreender tudo o que Ele tem nos dito. Que Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato conosco. É só escrever para o e-mail que aparece no seu vídeo. Até a próxima!